Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou Jackson Calado e hoje eu quero fazer aqui um breve estudo com você a respeito da igreja de Pérgamo, né? Aquela igreja do Apocalipse, lembram? Pois é, assim como outras grandes cidades da Ásia Menor, Pérgamo também era uma importante e imponente cidade, muito bem localizada, sendo a província romana na região. A palavra Pérgamo vem de Purgos, que significa torre, castelo ou fortificação. Pérgamo era também o centro de culto a muitos deuses. Na cidade em questão havia uma acrópole aproximadamente de 300 metros de altura, com muitos templos dedicados a divindades veneradas na região. No topo monte havia um templo em homenagem a Zeus, tendo ao lado um templo da deusa Atenas. Pérgamo também era o centro de culto a Asclépio, o deus serpente das curas. Seu colegiado de médicos e sacerdotes era extremamente famoso na região. Eles desempenhavam um papel de esoterismo médico. Nesse templo hospital, as pessoas eram internadas para serem tratadas de todas as formas. A resposta à aflição e à dor humana vinham através de sonhos, onde os próprios deuses falavam com os enfermos. Portanto, não é exagero afirmar que a cidade de Pérgamo era uma fortaleza das religiões e cultos pagãos, um ambiente extremamente difícil e hostil para a igreja cristã. Neste vídeo, eu quero fazer uma análise a respeito dessa carta de Jesus a esta igreja, pois ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus manda João escrever ao anjo da igreja. O que significa? Possivelmente, a expressão anjo significa alguém responsável pela igreja. Uma figura humana que pode ser um mensageiro, um presbítero, um bispo ou um ancião. Cristo é representado por aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, uma alusão à visão do Apocalipse 1,16. Neste caso, a espada é a palavra de julgamento pronunciada sobre uma igreja que começou a relaxar suas atitudes das práticas pagãs. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Há muitas explicações e muitas hipóteses para a frase onde está o trono de Satanás. Vejo algumas delas aqui nesse vídeo. Cidade como um centro religioso pagão, culto a Asclépio, onde seu símbolo lembra Satanás para os cristãos, o altar de Zeus na Acrópole. Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Jesus disse que sabe que é difícil viver naquele lugar, dar o testemunho e viver onde Satanás habita. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Apesar da igreja estar cercada de tantos deuses pagãos e estar vivenciando a tensão político-religiosa, os crentes de Pérgamo são elogiados por não se desviarem do seu Senhor. Devemos lembrar que os crentes dessa cidade vieram majoritariamente do paganismo e certamente estavam sofrendo pressões sociais e religiosas para apostatarem da fé, deixando Cristo e voltarem para práticas pagãs. Assim também em nossos dias, pois o mundo, não o mundo quanto criação, mas o mundo sistema regido por Satanás, nos oprime com propostas com manjares, com apelos midiáticos, querendo nos fazer sucumbir, mas precisamos ser fiéis até o fim. Não negociar ou renunciar à nossa fé, os nossos princípios e valores, pois o mundo sempre será mundo. Este sistema corrompido que é, mas cabe aos fiéis a perseverança nesses últimos dias, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade onde Satanás habita. Alguns historiadores encontraram certo Antipas na região de Pérgamo que foi Marte, e a história do seu martírio é terrível. Segundo estudiosos, Antipas foi cozido vivo dentro de um boi de bronze. Mesmo diante de tanto sofrimento, ele não negou a sua fé. No entanto, tem contra você algumas coisas você tem aí que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática de imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Pérgamo persistiu em seguir a Jesus, resistiu à perseguição, porém eles deixaram adentrar a imoralidade dos pagãos, dos maus costumes, valores estes diametralmente opostos aos valores do Evangelho e do Reino de Deus. Para exemplificar esse descenso da comunidade de Pérgamo, ele se utiliza de uma figura caricata e contraditória do Antigo Testamento, o profeta Balaão. Em Números 25, 1 a 3, Balaão aconselha o rei Balaque a atrair israelitas à idolatria, incitando-os com mulheres moabitas a compartilharem das festas sacrificiais pagãs. Jesus admoesta essa igreja por tolerar no seu meio aqueles que recapitularam a tolice de Balaão, os nicolaítas. Também, segundo Pedro 2,15, o nome Balaão significa
O nome Balaão significa ele destrói o povo. Nicolau significa ele conquista o povo. É um paralelo muito contundente. Visivelmente, alguns cristãos confusos em Pérgamo pensavam que podiam participar das festas culturais pagãs, as quais eram uma parte importante da vida social e econômica naqueles dias. A imoralidade sexual, que também era tolerada em Pérgamo, se não defendida por ter sido metafórica, como quando o povo de Deus se lançava à idolatria, por exemplo, em Jeremias 3, 7 a 9. Mas, conhecendo o homem, provavelmente era também literal. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O arrependimento aqui é acerca da atitude liberal diante dos nicolaítas. Eles eram coniventes ou omissos àquilo que estava adentrando na igreja. A igreja de Éfeso, citada no capítulo 2 de Apocalipse, era intolerante, buscava ser ortodoxa, não tolerava os nicolaítas. Já a igreja de Pérgamo os tolerava e os aceitava em seu meio sem repreensão e aparentemente sem disciplina alguma. A igreja de Éfeso tem doutrina, mas não tem amor. A igreja de Pérgamo tem amor, mas não tem doutrina. Por isso, a importância dessas duas realidades na nossa vida espiritual. A confluência entre amor e a doutrina. A igreja de Cristo precisa buscar este ideal. A igreja contemporânea precisa estar atenta, porque vivemos dias em que práticas pagãs são aceitas em nosso meio evangélico, porque ganharam a roupagem cristã. Exemplo, rosa ungida, sal grosso, fronha ungida, músicas com distorções teológicas, pelo simples fato de serem do mundo gospel, são aceitas pelas comunidades que toleram essas práticas porque elas ganharam uma conotação cristã, com apelo de algum homem de Deus daí. Por isso é fundamental a igreja estar alicerçada na palavra para não ser coagida ou influenciada por essas manipulações circenses que vemos por aí. Voltemos nossos olhos e corações para as escrituras. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecida apenas por aquele que o recebe. Ao vencedor, aos que se opõem aos ensinos de nicolaítas e permanecem fiéis a Cristo, é prometido uma recompensa, um maná escondido. Os pensamentos de João foram levados ao maná, talvez por causa da ilusão a Balaão, porque no tempo dele Israel era alimentado com maná. De acordo com a tradição hebraica, um vaso com maná foi preservado na arca, e quando o templo foi destruído, Jeremias salvou a arca com maná, e eles foram preservados milagrosamente. Até os tempos messiânicos, quando o maná seria o novo alimento do povo de Deus, uma pedrinha branca. No mundo antigo, as pedras brancas tinham muitas utilidades. Uma pedra branca simbolizava a absolvição por um júri, uma pedra preta, condenação. Usava-se pedras brancas como bilhetes de entrada para festivais públicos. A pedra branca é o símbolo da admissão na festa messiânica. E para concluirmos esse vídeo, o que é que nós podemos aprender, né, com a igreja de Pérgamo? Que nós também estamos cercados e tensionados pelo mundo e valores que não são compatíveis com o Evangelho. Nós, como igreja, devemos resistir fielmente às tentações, os manjares e a tudo que nos é oferecido. Aprendemos também que devemos estar abalizados na sã doutrina, pois ensinos estranhos e distorcidos têm permeado nossos púlpitos. A igreja de Jesus Cristo, ela marcha proclamando o reino de Deus, vivendo de maneira sinérgica o amor e a doutrina, o fervor e a teologia, sem ser conivente com práticas pagãs que foram rotuladas de cristianismo. Assim seguiremos até aquele grande dia. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada pessoa, de cada um de vocês que fazem parte desse canal. Eu sou Jackson Calado. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário, me fale o que é que você, se você gostou do vídeo, se essa mensagem edificou seu coração. E até um próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço.